IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, é com a certeza da Tua assistência que dirigimos aos irmãos e companheiros de jornada evolutiva a nossa conversa fraternal desta manhã. Inspira-nos a elevar o grau de aproveitamento do tempo que nos concedeste. Estende-nos as Tuas bênçãos, ensinando-nos a amar, para que a paz reine entre todos os corações. Meus caros, estamos de volta aos seus lares com o Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 887. A pergunta: Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não seria contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não proviria de uma falta de simpatia entre os espíritos? É certo que ninguém pode devotar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer, mas amar os inimigos no sentido de perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. As pessoas que assim procedem se tornam superiores aos seus inimigos, mas, se procedem com vingança, mostram que são piores do que eles. O Movimento Espírita de Franca já está preparado para a 66ª Semana do Livro Espírita de Franca, que começará no próximo dia 16, estendendo-se até o dia 24 nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariote, e contará com oradores de Franca e de várias localidades do Brasil. Teremos oradores como Roosevelt Andolfato Tiago, Sidney Francisco Fernandes, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, Dr. Júlio Fornazari, Dr. Américo Luiz Sucena, Dr. Rodolfo Moraes Silva, Dr. Donizete Pinheiro da Silveira, Dr. Ricardo de Bernardi e Doutora Giana Rosa. O público contará também com oferta de livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. A 66ª Semana do Livro Espírita de Franca será, portanto, mais de um momento oportuno, mais que um momento, para que todos os espíritas enriqueçam suas bibliotecas adquirindo livros com descontos especiais. Para a sessão pergunta e resposta de hoje, a pergunta a ser atendida é a que foi dirigida à equipe do IDEFRAN pelo nosso prezado ouvinte José Lázaro, do Residencial Paraíso. Diz ele: sou ouvinte assíduo do Sementeira Cristã e lembro-me que os senhores rodaram uma resposta do Divaldo Franco sobre firmeza e otimismo ante o enfrentamento de enfermidades graves. Na referida resposta, e até para facilitar sua identificação, Divaldo se refere a Jerônimo Mendonça Ribeiro, a Amazonas Hércules, nossos irmãos que experimentaram cruéis enfermidades com bom ânimo e otimismo. Eu gostaria que a rodassem de novo, sobretudo porque o que mais me incomoda
é saber por que há pessoas que não conseguem a cura que tanto desejam e que parecem merecer? Vamos aguardar um pouquinho, José Lázaro, que a resposta virá no final deste programa. O Espiritismo, meus amigos, é uma doutrina fundada na ciência, revelando e enfatizando aspectos morais das leis da natureza, que são as leis de Deus, patenteando postulados por si mesmos determinantes de melhora na conduta humana, porque se calcam no fundamento básico que norteia a inteligência segundo as leis universais. Daí, seu consequente resultado moral, o que muitos chamam religião. É verdade, Eurípides. Quem conseguiria permanecer indiferente à sublimidade das coisas de Deus, como a harmonia e todo e qualquer conceito de preceituação universal, tal como as leis morais, lei de causa e efeito, de adoração, lei do trabalho, de reprodução, lei de conservação, de destruição, lei de sociedade, de progresso, lei de igualdade, de liberdade e de justiça, de amor e caridade, etc. Ninguém, uma vez as conhecendo, conseguiria continuar indiferente. E é por isso mesmo, Nara, que hoje, no programa Sementeira Cristã, abordamos o assunto que destaca os fundamentos da evolução, ou seja, dos grandes motivos que nos compelem a promover o nosso próprio progresso moral, baseados nos ensinamentos do espírito Hermance de Faux, como uma chama no pavio do interesse pela transcendência, onde encontramos os fundamentos das leis evolutivas. Sim, é preciso mesmo que enfatizemos tratar-se de progresso moral, porque há progresso também material, isto é, progresso nos empreendimentos meramente humanos que visam a resultados materiais e até progresso em atividades voltadas para o mal, como é o caso das guerras. Temos assistido a violências muito bem engendradas e muito eficazes no cumprimento do seu objetivo maldoso, muitas das quais praticadas em nome de religiões, utilizando de refinados recursos do progresso material. Mas o progresso nos investimentos para o mal tem vida curta. Todo tipo de mal acaba por ceder lugar ao bem. O mal sempre se volta contra o agente que o pratica. E é por isso que dizemos que ele tem vida curta. Chega um momento, Nara, que quem faz o mal começa a sentir o mal voltar-se contra ele. E daí, para o progresso verdadeiramente moral, a distância já se terá encurtado muito. Nesse sentido, a lei do progresso só se calca no aspecto moral. Sim, mas assim como o homem cresce moralmente, se empenha também no progresso material, que muitas vezes se torna necessário e útil à humanidade. Lembremos das indústrias que alimentam, que promovem a limpeza, o asseio, a saúde, além de garantir empregos, estabilizando a vida e promovendo o bem-estar de trabalhadores e seus familiares. Segundo Santo Agostinho, o progresso moral, isto é, a evolução espiritual, se dá de forma inexorável, ou seja, ainda que mais depressa ou mais devagar, mas jamais deixa de ser realizado. Esse progresso, todavia, não nos é perceptível aos sentidos. Ao mesmo tempo em que os espíritos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que servirão à sua constituição, ver-se-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração,
e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o progresso dos animais, seus auxiliares, o progresso dos vegetais, mas também o progresso do planeta que habitamos, porque nada é estacionário na natureza. Esta ideia é majestosa, porquanto digna da supremacia do Criador, ao contrário daquela outra que restringe o seu poder à ideia que atribui mais importância à pequenez das coisas materiais que os cercam enquanto indignos da grandeza do espírito. Mas agora o nosso momento musical para reflexão. De Ana Lívia, Fabrício Cantoni, Alberto Centurião, na voz de César Tucci e coro Fabrício, Gengis Khan e Ana Lívia, Mensagem Esquecida. Sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades, contendas, da luta que se renova, ainda brilha a luz do Mestre nas palavras atualíssimas, pérolas de luz vivíssima do colar da boa nova. Nós que temos distraídos, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida, precisamos destemidos educar nossa vontade, retomar com humildade a mensagem esquecida. O Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia, é manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira. É o sol que irradia. É o sol que irradia. É o sol, ele é o sol que irradia, que irradia. A Terra, meus irmãos, segundo a lei que preside a relação de tudo no universo, esteve material e moralmente num estado inferior ao atual e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, hoje, tornar-se-á mundo regenerador, logo mais.
Então, como esclarece Santo Agostinho, os homens serão felizes porque a lei de Deus reinará no seu planeta. Mas o estágio do espírito num planeta como o nosso não se dá de uma única vez. É necessário que ele renasça inúmeras vezes para que, depurando-se por meio das experiências vivenciadas na sucessão das reencarnações, possa cumprir o desiderato supremo da lei divina, que é o de alcançar o reino de Deus, isto é, a felicidade plena e efetiva, depois de haver transitado por inúmeros mundos, cada vez mais avançados, de maneira rápida ou vagarosa, conforme o esforço que aplica no próprio adiantamento moral. Assim, num estudo completo do processo de aperfeiçoamento do espírito, há que se considerar um importante fator de progresso moral, qual o da reencarnação. Para todos que se mostram conscientes quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo a poder dizer-se material, com o motor escondido como, se revela pelo movimento que empreende. Sobre a Terra, só ela pode justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho seriam ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve resistir o verdadeiro sentido. A reencarnação, meus amigos, pela elevada importância que ela tem na compreensão de todas as condições de vida de todos os seres, deveria ser objeto de estudo de todas as religiões e filosofias. Uma das maiores expressões da justiça divina está justamente no fortalecimento dos laços de família, só realizado pela reencarnação. E como esses laços seriam quebrados se não houvesse o retorno do espírito à vida física e o reagrupamento em família? Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram cada vez mais. A reencarnação não os separa, senão momentaneamente, porque, depois da sua reentrada no mundo espiritual, se reencontram, como amigos, como que do retorno de uma viagem. Frequentemente, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estão, nem por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos na carne. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se, Nara, que se trata aqui da afeição real, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem nos mundos dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais, temos repetido sempre, se extinguem
com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no espaço. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os dos seus parentes, diz-se que ela não é da família. Dizendo isso, se anuncia maior verdade do que se pode crer. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo: de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os mais atrasados se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão ante as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos os amaria menos que se tivesse apenas um? Que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão, os mesmos objetos da sua afeição. Aqueles que lhe foram ligados sobre a terra sob títulos diferentes, ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existiria entre elas nenhum laço anterior. Seriam completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao filho. A filiação das famílias se encontraria assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou quais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Porque quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas seria irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implicaria a cessação de todo o progresso, pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas iriam imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Se assim fosse, seriam imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço.
Tratando-se de processo evolutivo, os espíritos encarnados ou desencarnados que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, Nara, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. Por exemplo, e a quarta, a individualidade, com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio, e se esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amam. E está aí o que constitui a verdadeira família. Mas agora vem a pergunta: o número de reencarnações tem limite? A propósito desta indagação, vamos ouvir o que disse o espírito São Luís em 1859, na oportunidade da codificação da doutrina espírita. A reencarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Vejamos mais logo adiante. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Em certos mundos mais avançados que a Terra, o perispírito, esse corpo envoltório do espírito, já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico.
De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o espírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele elabora o seu envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas, ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transformarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, do seu nível de depuração, para dela se livrar mais ou menos rapidamente. Deve-se considerar também, Nara, que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, quando o espírito está no plano espiritual, a situação dele está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento. Que assim, no plano dos espíritos, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Depois dessas considerações, vem uma outra pergunta. A reencarnação é uma punição? E não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles, mesmo porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajudam o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Aqueles que cumprem a sua tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna, aparentemente, um castigo. As considerações aqui expendidas, mais especialmente a propósito da questão do aproveitamento maior ou menor da reencarnação, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, acrescentou a seguinte opinião. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus de ciência, senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abreviará a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aqueles cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho.
Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é o meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústia, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer, de uma só vez, os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes. Esta opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a terra no mesmo nível intelectual e moral. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta em nossa dimensão. São notas, convites, campanhas, promoções, sempre atendendo às instituições espíritas empenhadas em manter suas atividades assistenciais e doutrinárias. Entidades não espíritas também podem valer-se deste espaço para divulgar notas de interesse de suas atividades assistenciais, desde que pautem exclusivamente no Evangelho de Jesus. O Centro Espírita Dona Nina convida todos para participarem da 20ª Semana Espírita Dona Nina, de 10 a 15 deste mês de abril. Teremos oradores como Dr. Pedro Diani, Felipe Salomão, Marlene Essado, Adolfo Mendonça Júnior, Paulo Hernandes e Mário Martinez, cujas palestras serão sempre às 20 horas. A 20ª Semana Espírita Dona Nina contará também com apresentações musicais. Coral Tianina, Madrigal Esperança, Kelly, Assir, Messias, Mara e Fernando Bachur. O endereço do Centro Espírita Dona Nina é Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Informamos que o Grupo Espírita Luz e Amor deu início ao COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, em fevereiro último. Mas você ainda pode acompanhar as atividades do grupo às terças-feiras, 20 horas. Ligue 16 99989 2439 e obtenha mais informações. O Movimento Espírita de Franca já está preparado para a 66ª Semana do Livro Espírita de Franca, que começará no próximo dia 16, estendendo-se até o dia 24 nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariotes, e contará com oradores de Franca e de várias localidades do Brasil. Teremos oradores como Roosevelt Andofato, Tiago, Sidney Francisco Fernandes, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, Dr. Júlio Fornazari, Dr. Américo Luiz Sucena, Dr. Rodolfo Moraes Silva, Dr. Donizete Pinheiro da Silveira, Dr. Ricardo de Bernardi, Dra. Giana Rosa. O público contará também com a oferta de livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. A 66ª Semana do Livro Espírita de Franca será, portanto, mais que um momento oportuno para que todos os espíritas enriqueçam suas bibliotecas, adquirindo livros com descontos especiais. É neste momento que acontece a reunião das Sociedades Espíritas adesas a Use Franca, especialmente do Conselho Deliberativo Intermunicipal CDI, que teve início às 8h30 ou às 9h, sem segunda convocação. Na sede própria da USE,
em construção, na rua Maria Barini, 3355, Vila Formosa. Mais uma oferta de COEM, Centro de Educação e Orientação Mediúnica. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira convida a todos os interessados a participarem do COEM e na sede daquela entidade. O início dar-se-á no dia 29 deste mês, às 19h30. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira é a Rua Padre Conrado, 1160, na Vila Nova. A seguir no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem transmitida pelo espírito de Edmar, que se dirige aos seus queridos falando de suas novas experiências como espírito livre do corpo físico e dizendo-se acompanhado de seu filho e de outros entes queridos e amigos desencarnados, dos quais transmite informações alvissareiras, enquanto demonstrativas de confortadora realidade espiritual. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meus filhos, meus amados filhos, formulo votos fervorosos de paz em nome de Jesus Cristo. Exulto de júbilo ante a bênção desta noite. Vê-los aqui com alguns dos queridos netinhos, é uma felicidade que me leva às lágrimas. A emoção toma os meus sentimentos de pai, e com a Roselinda aqui conosco, os envolvemos em ondas de amor que não cessa. Lá se vai longe o dia 6 de dezembro de 1972, quando o câncer da próstata me arrebatou do convívio carnal da família, sem que me houvesse anulado ou destruído. Após os momentos primeiros na pátria, fui agraciado pelo apoio dos seres queridos que me haviam antecedido e que contribuíram para o meu restabelecimento. Não sofri no além-túmulo. Homem severo no cumprimento do dever, algumas vezes até exagerado no que dizia respeito à honra e aos compromissos assumidos, a minha passagem pelo mundo físico foi coroada de realizações saudáveis. Deus me permitiu, e à sua mãe, a honra de educar 8 filhos, oferecendo-lhes exemplos e os contributos da cultura, sendo retribuído com homens e mulheres nobres, que têm sabido perpetuar o nome da família e a memória dos genitores. Por outro lado, Deus nos concedeu genros, noras, amados que também são filhos, e netinhos maravilhosos, que se vão destacando pela bondade e consciência de responsabilidade. Poderá haver ventura maior do que olhar para o ontem e não ter remorsos, caminhar pelo hoje com o espírito voltado para o amanhã, que nos reunirá outra vez para futuros cometimentos? Sinto-me profundamente recompensado pela misericórdia divina e repasso essa alegria a vocês, filhos e familiares queridos aqui presentes, e aos demais que se encontram nos compromissos da vida, em outras cidades ou nesta. Em fevereiro estive com vocês, especialmente sustentando Urbano e Jaci, até o dia 9, quando Roselinda retornou e acolhi-a nos meus braços
e no meu coração. Tenho ouvido os apelos de todos, e particularmente o do Urbano, perguntando quando eu viria trazer notícias. As suas indagações mentais chegavam-me, porém eu confiava poder fazê-lo em uma noite como esta, tendo parte da família aqui reunida. Orei muito para que tal sucedesse, e hoje fomos aquinhoados com este prêmio do céu. Vê-los trabalhando pela própria iluminação, auxiliando o próximo e servindo a sociedade, é o prêmio que recolho no coração e o caminho único pelo qual vocês alcançarão a plenitude. Veio conosco para participar desta reunião o querido filho Edron, que está do lado de cá desde o ano passado, como vocês se recordam. Ele está convocado e já se adaptou, começando há pouco as atividades de crescimento pessoal, no rumo da sua perfeição relativa, que alcançará. Também informo ao Urbano que Dona Raimunda veio participar da festa e agradecer o carinho do filho junto ao paizinho durante o transe de saúde que ele experimentou há pouco tempo. Filhos e familiares da alma, prossigam ditosos na tarefa do bem. Esta oportunidade é única, porque o conhecimento da verdade ilumina suas vidas e projeta claridade à frente. Necessitamos continuar juntos, embora os dois mundos de vibrações diferentes, aumentando o número dos que se servem e amam, dispostos à realização plena. São poucos aqueles que estão dispostos à construção do bem geral. Sejamos nós, entre outros, aqueles que nos resolvemos edificar a era nova, iniciando-a no domicílio da alma, transformando-nos para melhor. Sejamos embaixadores do nosso carinho, meu e da Roselinda, e do Edron, a Maria Helena, a Darcy e a Edmar e demais familiares. Beijos, netinhos queridos, especialmente a Jaciara. Lembram-se da minha preocupação com seu nome? Francisquinho, as lindas meninas Sorrisos e todos, genros, noras e membros do meu coração. Sua mãe abençoa-os com emoção. O seu irmão os abraça e, suplicando a Deus que nos ampare sempre, o pai, avô, sogro e amigo dedicado, Edmar. A doutrina espírita, em Franca e em todo o Brasil, conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos, segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade.
Clube do Livro Espírita do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Hoje a pergunta a ser atendida dentro de pergunta e resposta foi dirigida à equipe do Idefran pelo nosso prezado ouvinte José Lázaro, do Residencial Paraíso. Diz ele: sou ouvinte assíduo do Sementeira Cristã e lembro-me que os senhores rodaram uma resposta do Divaldo Franco sobre firmeza e otimismo ante o enfrentamento de enfermidades graves. Na referida resposta, e até para facilitar sua identificação, lembro-lhes que Divaldo se refere a Jerônimo Mendonça Ribeiro e Amazonas Hércules, nossos irmãos que experimentaram cruéis enfermidades com bom ânimo e otimismo. Eu gostaria de que rodassem de novo, sobretudo porque o que mais me incomoda é saber por que há pessoas que não conseguem a cura que tanto desejam e que parecem merecer. Espera. José Lázaro, infelizmente, não foi desta vez. Porque são portadores de fenômenos kármicos muito mais graves. Curar não é tão importante. É importante manter-se saudável, porque às vezes nós temos uma doença que nos impede determinados comportamentos. Ao invés de ser um castigo, é uma bênção. Uma pessoa que tem cirrose hepática diz assim: se não fosse a cirrose, eu ia beber até cair. A cirrose foi uma bênção. Às vezes, um impedimento, um processo enfermiço, constituem uma verdadeira bênção para nos não comprometermos mais. Que até para morrer é necessário ter merecimento. Conheço a história de alguns médiuns que foram portadores de tarefas grandiosas e morreram de maneira inesperada e dolorosa, porque eles não mereciam perder a oportunidade e estavam derrapando para a mediunidade paga, para a usança do sexo desregrado, e por amor aos benfeitores adiaram-lhes a tarefa, arrebatando-os antes que se comprometessem. Daí, nesta proposta, eu havia dito, não é importante considerar que não iremos ter mais doença, vamos ficar radicalmente bons. Não, não. Há processos que nós não encontraremos nesta encarnação a cura total. Mas aquele que faz a técnica da autocura, se ele não consegue ficar livre da doença, ele passa a ter uma visão bem diferente da doença. Morris Schwartz, a quem me referi, não ficou bom. Ele realizava a autocura, a alegria, mas há uma fatalidade biológica que não pode ser modificada. Então ele tinha muito mais o estado saudável do que de muita gente saudável, de muita gente com saúde. Eu vou ilustrar com um caso brasileiro. Eu conheci um jovem que nos seus dias de saúde era chamado Hércules. E mais tarde ele teve um processo de uma degenerescência orgânica e foi constatado que era mal de Hansen, que era lepra.
E ele experimentou aquela grande angústia. Ele fazia halterofilismo. Era um corpo muito bem desenhado. E foi para o leprosário em Jacarepaguá. Hoje é um homem quase nonagenário. E chama-se Amazonas Hércules. É a bondade em pessoa. É um missionário. Ele passou a tomar conta dos seus irmãos no sanatório. E ergueu com outros um centro espírita. É um benfeitor da humanidade. A mim me surpreende. Pessoas vão da cidade conversar com o Amazonas. Não é para confortá-lo, não. Para dizer, olha, Amazonas, eu tenho uma unha encravada, não aguento mais. Só vai queixar de unha encravada uma pessoa que tem hanseníase. Conheci outro jovem. Ele começou a ter uma doença degenerativa e foi para a bengala canadense. Depois para as 2 bengalas. Depois ele foi para a cadeira de rodas. Nesse momento ele teve um processo ocular e foi tratar da vista. Uma imperícia levou à cegueira da vista. Mas como a doença correu o risco de transferir-se para outra vista, transferiu-se. E ele foi a um grande especialista, talvez um dos melhores do Brasil na época. E por imperícia, perdeu a outra vista. Continuou doente, foi ficando paralítico. Paralítico total. As juntas consolidaram. Ele então desenhou um tipo de cama que podia adaptar-se àquela posição. Então as pernas não dobravam, os braços não dobravam. Ele ficava numa postura reclinada, cego das 2 vistas, sentia um calor que ficava permanentemente ligado a um ventilador a 1 metro de distância. Jerônimo Mendonça, da cidade de Tuiutaba. Jerônimo, com todas essas aflições, aconselhava pessoas que sofriam de mal-estar gástrico por excesso de comida. As pessoas não iam se queixar de pequenos problemas perfeitamente confortáveis. Jerônimo me contava, é impressionante que eles não me veem ali paralítico, cego, dependente de tudo. E ele era portador de um bom humor incomparável. Quando lançaram a velocidade de 80 quilômetros, ele veio uma vez numa Kombi de Tuiutaba visitar José Arigó, aqui em Congonhas do Campo. E o rapaz puxou um pouco mais a velocidade e foi pegado pelo radar. Ele ficava deitado com o lençol, os óculos negros muito fortes, e o guarda mandou parar. Quando o guarda parou, colocou a cabeça pela portinhola, e o rapaz disse, o que eu estou levando aqui? Essa pessoa hospitaleira nos leva depressa para não dar luz aqui agora. José Lázaro e ouvintes, as nossas desculpas pela qualidade da gravação. Uma outra oportunidade nós apresentaremos com maior nitidez. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Rua Major Claudiano, 2185, CEP 14.400.690, Centro Franca, São Paulo. Ou ligue 1637218282 ou ainda envie o e-mail idefran@idefran.com.br. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã, também pela internet em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer hora. www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.